A paz do Senhor, meus amados irmãos, com alegria na alma estamos aqui, mais uma aula do canal Escola Bíblica na companhia do Diácono Gabriel. A paz do Senhor, Diácono Gabriel. Senhor. Com alegria na alma para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, trimestre imperdível, onde nós estamos aprendendo a respeito das promessas de Deus. Confia e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Fique até o fim desta aula, porque tem ricas bênçãos do Senhor para você aprender a tomar posse. Diácono Gabriel. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, que Deus venha abençoar a mim e a sua vida, e peço desde já capacidade a Deus para poder ministrar essa palavra abençoada, né, pastor André? Ensino abençoado, lição de número 8, cujo tema é a promessa de paz. Entendemos e compreendemos através da Bíblia Sagrada que através da morte de Jesus foi dado a paz para nós, todos aqueles que crê no seu nome. O texto áureo vai dizer: deixai-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo de número 14, versículo de número 27. A verdade prática vai dizer: a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para nossa alma, principalmente nos momentos difíceis de nossa vida. E essa é a verdade. João capítulo de número 14, Jesus ele deixa bem claro que iria nos enviar o Consolador, que não estaríamos sozinhos. Glória a Deus. A introdução vai dizer que o Senhor Jesus é identificado no profeta Isaías como príncipe da paz. Príncipe tem a ver com governar, tem a ver com domínio, e Jesus ele é o dominador, o governador da paz, e ele nos dá paz para mim e para você. Passa aqui o primeiro tópico ao pastor André, a paz no plano de Deus. Primeiro subtópico, o significado da paz. Amém, Diácono Gabriel. O significado da paz. No dicionário nós encontramos alguns sinônimos para esta palavra paz, né, ao qual o nosso Senhor veio nos trazer, e virá para selar essa paz definitivamente. Nós vamos aprender como ter paz nesta aula, que é uma das promessas, numa terra de tanta tribulação, não é verdade, Diácono Gabriel? Um dia a paz estará restaurada definitivamente na vinda do nosso Senhor a buscar a sua igreja, mas é possível viver em paz. Mas vamos ver aqui o que o dicionário, como o dicionário denomina essa palavra paz. Alguns sinônimos são qualificados no dicionário para a palavra paz: tranquilidade, repouso, silêncio, sossego. No Antigo Testamento, a palavra paz é shalom, e ela traz o significado de segurança, um sentido de segurança, de bem-estar, até mesmo de saúde e prosperidade. Shalom é a palavra paz no Antigo Testamento. Em Números capítulo 6 e o versículo 26 representa o que há de melhor para nós aqui no mundo. Está escrito em Números capítulo 6 e versículo 26: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Olha que coisa linda, né? Quando Deus, aleluia, se levanta para abençoar alguém, pode ter certeza, Diácono Gabriel, haverá paz sobre a tua vida, mesmo em meio ao mundo de tantas turbulências como esse que nós vivemos. Louvado seja Deus. No Novo Testamento, em grego, a palavra paz é eirene. Eirene, no Novo Testamento em grego, traz também um significado semelhante, contudo enfatizando a ideia de quietude. Filipenses 4:6, essa palavra quiene, né, que traz um sentido de quietude, vai dizer: não estejais inquietos. Olha aí, quiene, não é verdade? Inquietos por coisa algumas. O conselho do apóstolo Paulo, a palavra de Deus à igreja: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de vosso Deus, pelas vossas orações, súplicas e ação de graças. Olha aí que coisa linda. Um crente fiel, Diácono Gabriel, que confia nas promessas de Deus, é o que estamos estudando, ele não se perturba o coração diante das aflições e das dificuldades. Claro, um crente cheio do Espírito Santo e fiel à palavra de Deus. Virão as tempestades, mas Paulo enfatiza isso aos Filipenses capítulo 4, não estejais inquietos
com coisa alguma. É o significado dessa palavra em grego no Novo Testamento. Eirene, inquietos. Não estejeis inquietos com coisa alguma, não é verdade? Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de vosso Deus, em oração, súplica e ação de graça. Ou seja, Deus está nos ensinando. Não fique inquieto, apenas ore, confie, porque a providência chegará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos observar então que o significado da palavra paz na Bíblia, ela traz sim tranquilidade, repouso, silêncio, sossego, e Deus nos orienta na nova aliança a para que nós não estejamos inquietos, mas quietos, sossegados, tranquilos, confiando e esperando na providência de Deus. Essa paz de Cristo nos deixa tranquilo, né? Eu já passo aqui o segundo subtópico, a paz na bênção sacerdotal. Eu me lembro aqui de Daniel na cova dos leões, né? Como pode alguém confiar tanto a ponto ali de estar diante das feras, mas confiar na providência de Deus, né? É isso. Diácono Gabriel com o segundo tópico. Glória a Deus. Esse subtópico se resume em dizer, baseado, né, no livro de Números, capítulo 6, versículo 24, 25 e 26, que Deus nos dá a verdadeira paz, né? João capítulo 14, versículo 27 diz que ele é a fonte da paz. Efésios 2:14, ele é o autor da paz. Romanos capítulo 5, versículo 1, ele é o dono da paz. E Isaías capítulo 9, versículo 6, o profeta Isaías, profetizando a respeito do Messias, vai dizer: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus, ele sendo o autor da paz, o dono da paz, a paz personificada, ele tem paz para mim e para você. Como o pastor André disse, a lição também aqui vai dizer que o sentido de paz, que é a palavra hebraica shalom, carrega sentido de completude, satisfação e plena felicidade. Tem muitas pessoas que associam, né, pastor André, a paz com riqueza, né? Mas não é isso que a Bíblia ela nos ensina. A Bíblia não associa paz com riqueza, muito pelo contrário. Muitas das vezes a Bíblia cita a riqueza como a raiz do mal, né? Mas o que a gente deve entender é que a verdadeira felicidade ela vem de Jesus. Tem até uma frase que muitos usam, né? O dinheiro não traz felicidade, mas compra uma Ferrari. Você já viu alguém triste com a Ferrari? E quando a gente começa a estudar a Bíblia Sagrada, a gente vai ver como, por exemplo, Salomão. Estudiosos, mestres, arqueólogos, teólogos estudando a Bíblia chegaram à conclusão que Salomão ele tinha 4 trilhões de dólares. Muito dinheiro. Não é reais, é dólares. 4 trilhões, né? E Salomão ele escreve 3 livros. O primeiro, livro de Cantares na sua juventude, expressando seu desejo pela sunamita. O segundo, ele escreve o livro de Provérbios na sua meia-idade, e o Eclesiastes ele escreve já na sua velhice. E é bem interessante que no capítulo de número 1, versículo de número 2 de Eclesiastes, Salomão ele diz: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Tudo é passageiro. A palavra vaidade aqui não está ligada à aparência, se arrumar, nada do tipo, mas a algo passageiro, algo momentâneo. Salomão ele diz: tudo passa nessa vida. É bem interessante que uma pessoa que tinha tudo, olhando para a ótica assim, de bens materiais, mas no fim da sua vida, acredito eu, sem a presença do Senhor, e aqui a gente já entra num tema polêmico, né? Salomão, ele foi ou não foi salvo? Né? Coloca aí no seu comentário, coloca aí no comentário abaixo o que você acha. Salomão foi ou não foi salvo? Na minha opinião, não foi salvo, né? Fazendo exegese aqui sobre o assunto, para mim não foi salvo. De um lado a gente vê uma pessoa extremamente rica, mas com palavras vazias no final da sua vida. Do outro lado a gente vai ver o apóstolo Paulo,
que a Bíblia não fala que ele tinha riqueza, a Bíblia não fala que ele tinha bens materiais, mas a Bíblia fala que ele foi um homem cheio do Espírito Santo, e as suas últimas palavras combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos aqueles que perseverar até o fim. Então a gente vai ver que a verdadeira felicidade não é aquilo que a gente pode alcançar de material na terra, mas uma felicidade que se estende até a eternidade, né, pastor André? Passa o terceiro subtópico ao pastor André, a paz do Senhor. A paz do Senhor, glória a Deus, né? Uma expressão usada no cumprimento da maioria dos cristãos, né? Alguns usam o termo graça e paz, né? É uma forma que nós usamos para cumprimentar um ou outro irmão, não é verdade? Mas esse subtópico 3, o título aqui é a paz do Senhor, ou seja, a paz que pertence ao Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aqui o subtópico já começa dizendo o texto áureo, que está em João 14, 27, foi lido pelo diácono Gabriel, traz consigo a paz do Senhor Jesus, né? O Senhor diz lá em João 14, 27, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, a paz que pertence ao Senhor. E só que ele faz uma comparação, não vou lá dou como o mundo a dá. E aí ele abre um parênteses para falar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Há duas coisas principais em João 14, 27. Primeiro que a paz verdadeira, ela pertence ao Senhor Jesus. E ele vai dizer, eu vos dou a minha paz. Ele vai fazer uma comparação, não como o mundo a dá, porque o mundo oferece uma falsa paz. Aliás, lá em 1 Tessalonicenses, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, o anticristo também vai proporcionar, vai oferecer essa falsa paz mundial, que é um grande sinal de que a vinda do Senhor Jesus já estará às portas, louvado seja Deus. Mas nós vamos observar que o Senhor diz, vos dou a minha paz, não como o mundo a dá, porque o mundo dá uma falsa paz. E o Senhor vai falar a respeito do momento em que vivemos. Não se turbe o vosso coração, não esteja perturbado, na verdade, não se atemorize. Por que o Senhor faz esse paralelo entre a paz dele e ele dá um conselho para nós não nos atemorizarmos, não perturbarmos o nosso coração? Por quê? Porque grandes e muitas são as aflições dessa terra. Porém, o Senhor ele traça um paralelo aqui, mas eu vos dou a paz. É possível viver em paz, mesmo em um mundo turbulento como esse? Eu posso dizer que sim, somente em Cristo. Alguns vão dizer, poxa, está muito frio. E alguém diz, frio é a ausência de calor. Mas paz é a ausência de problema? Nem sempre. Aqui Jesus, o Senhor, está ensinando, eu vos dou a minha paz. Mas não turbem o coração, nem se atemorizem. Jesus está dizendo, mesmo em meio às tribulações, vocês podem, através da minha paz que eu dou, que é a oração, o jejum, a leitura da palavra, o exercício da fé, o mundo pode estar caindo pelas tabelas, mas aquele que confia em Cristo, como eu citei aqui, Daniel na cova dos leões, Pedro dormindo no capítulo 12 de Atos, na prisão, mesmo sabendo que ia ser morto no outro dia, é essa paz que nós precisamos exercitar através da fé, porque muitas são as tribulações, o Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, não é verdade? Então, através da oração e uma vida consagrada, nós podemos sim ter essa paz que pertence a Cristo, para que nós possamos com ela passar pelas tribulações sem nos atemorizar, sem perturbar o nosso coração. Isaías 9,6 é bem claro, né? Que o Senhor é o dono da paz, ele é o príncipe da paz. O príncipe é o principal, é o único, não é verdade? Que veio nos trazer paz. E eu anotei aqui, se Isaías 9,6 diz que ele é o príncipe da paz, lá mostra o que ele é, príncipe, e mostra o que ele pode dar, paz, somente para quem quer. Não é verdade, diácono Gabriel? Louvado seja Deus. E eu termino aqui o subtópico falando do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, no capítulo 3, o versículo 10, ele vai nos dar um exemplo para nós afastarmos a tribulação. Vai dar um exemplo, por exemplo, do nosso falar, né? Pedro também reflete o mesmo ensino de Jesus no sentido de levar a vida numa perspectiva de paz. Quantos não querem viver em paz? Mas às vezes não consegue pelas suas próprias atitudes, pelas falas mal colocadas, pelas ofensas que faz ao próximo, não é verdade? É isso que Pedro ensina em 1 Pedro 3,10.
onde ele vai dizer assim, ó, louvado seja Deus, porque quem ama amar viver a vida e dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Olha aí. E terminando este terceiro subtópico, o apóstolo Pedro também enfatiza a respeito de como nós devemos viver a paz de Cristo em nossa vida. Primeiro, vigiando na nossa expressão, como falamos, no nosso comportamento, não abrindo a boca para ofender as pessoas, né? Pedro chega a dizer em 1 Pedro 3,10, porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Olha aí. Então, as pessoas querem viver em paz, mas muitas das vezes, Diácono Gabriel, no expressar, no falar, no tratar as pessoas, ofende, não vigia no que fala e às vezes acaba provocando ira, contenda. Provérbios 15:1 vai dizer, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E aí a pessoa não sabe se expressar, acaba provocando uma contenda, uma briga e a paz vai embora. Então Pedro, em 1 Pedro 3,10, dá este conselho. Quer viver a vida de uma forma pacífica? Refreia a língua aí e vigie no que fala, não ofendendo o próximo, não é verdade? Assim eu já passo o segundo tópico ao Diácono Gabriel, a paz ilusória do mundo. Subtópico, uma paz enganosa. Glória a Deus. Esse subtópico ele vai fazer um paralelo, né? Uma comparação entre a paz do mundo e a paz de Deus. O conceito de paz do mundo, como já foi dito, é bens materiais, a ausência de guerra, dificuldade e problemas. Mas quando lemos Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 36, a Bíblia vai nos falar: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Preste bem atenção. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aqui a lição traz essa reflexão. O que adianta, né? Eu gosto muito da expressão, né, que diz: a nossa vida é um grande texto e a morte, ela é só uma vírgula e depois vem a eternidade. Ou seja, a nossa existência, ela não para por ali. A nossa existência, ela continua. E depois da morte, a nossa vida, ela é passageira. Aqui são poucos tempos. A Bíblia chega a dizer que é 70 e 80 e depois é só fadiga, né? Então aqui é tudo muito passageiro, né? Mas do outro lado vemos a paz verdadeira. Perceba que essa lição aqui, esse subtópico especificamente dizendo, está fazendo um paralelo. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Um tempo passageiro, momentâneo, 70 a 80 anos depois é só cansaço e fadiga. Mas quando vemos e olhamos para o lado espiritual, para a paz que Jesus ele nos dá, uma paz que não é baseada na circunstância, mas na fé. Perceba que a paz do mundo você precisa de ver e sentir, mas a paz de Deus é pela fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não o vê. Quando a gente começa a ler, por exemplo, a biografia de Abacuque, em meio à injustiça, à violência, à impunidade, com sofrimentos, Judá sendo destruída, a Bíblia vai nos falar que Abacuque ele faz uma oração muito linda, uma oração que não é, a sua paz não é baseada na circunstância, mas para a fé em acreditar que Jesus ele estava no controle, de modo que ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, o campo não produza mais mantimento, as ovelhas da manada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca. Ele vai dizer: eu, todavia, me alegrarei no Senhor. Ele vai deixar bem claro que independente do que está acontecendo, eu vou confiar e acreditar e se alegrar. Isso a gente vai ver que é a paz vinda direta de Deus. Uma paz que excede o entendimento, né? Como que você vai se alegrar sendo que a despensa está vazia? Como você vai se alegrar se o filho está no tráfico de droga? Como você vai se alegrar se a filha está na prostituição? Mas como eu disse, Hebreus capítulo 11,
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Você não vê a tua família salva, mas você acredita e tem fé por conta da sua crença, porque Deus ele vai dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então é isso que nós devemos passar para os nossos alunos, né? Outra coisa, aquele que tem o Espírito Santo, imediatamente também tem o fruto do Espírito Santo, que é carregado de paz, né? Os frutos do Espírito é amor, gozo, paz. Aquele que tem o Espírito Santo não fica, né, batendo cabeça de um lado para o outro, mas tem paz. Salmos 4, verso 7. Davi ele vai dizer: enchestes o meu coração de alegria, alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e vinho. Então a paz que Deus ele nos dá é muito melhor do que a paz que o dinheiro pode nos oferecer. E toda consequência que vem, inclusive a falta de paz, ela vem por intermédio do pecado, né, pastor André? Mas quando lemos Romanos capítulo 8, a Bíblia vai nos falar: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. O pecado nos traz confiança, o pecado nos traz uma falsa paz, mas Jesus ele nos traz a verdadeira paz, como eu já disse, que estende para a eternidade. Passo o segundo subtópico ao pastor André: a paz das obras da carne. Perfeito, Diácono Gabriel. Uma continuidade, inclusive, desse tópico que você expressou muito bem, das falsas e enganosas expressões de paz. Na verdade, você citou aí alguns textos sagrados que fala claramente o que é a verdadeira paz, né, em Cristo Jesus, diferente das que o mundo oferece, como no texto áureo o Senhor Jesus, já citamos, João 14, 27, né, que a paz dele não é como o mundo a dá, então é diferente. E esse subtópico 2, cujo título é a paz das obras da carne, você pode até achar estranho, mas observe aí, professor, aluno, você que nos acompanha, que paz aí está entre aspas, a paz das obras da carne. O texto sagrado de Gálatas, a partir do capítulo 5, verso 19 em diante, mostra muitas obras da carne que são realizadas por meio do nosso corpo, que muitas das vezes expressam uma falsa ilusão de paz na vida das pessoas. Ou seja, muitos confundem os prazeres e os deleites desta vida com paz. E na verdade é uma satisfação momentânea que ocorre por meio dos sentidos, da satisfação do corpo. Logo a pessoa volta ao estágio vazio em que estava novamente e quer praticar sempre as mesmas coisas, ou seja, está sempre vazia. Ela vai lá, preenche através das obras da carne, a bebedeira, a prostituição, enfim, tantas outras coisas que a nossa carne deseja, mas no outro dia o vazio está lá novamente, não preenche. E há um vazio dentro do ser humano que só pode ser preenchido com a paz de Cristo, com a paz de Deus, com a presença do Espírito Santo. Não adianta. Todas as pessoas que nós temos como testemunho no nosso meio cristão, que um dia estavam lá satisfazendo os desejos da carne desenfreadamente, a concupiscência, né? A palavra concupiscência são desejos desenfreados da carne, ou seja, no outro dia a pessoa estava lá querendo tudo de novo, mas com um porém, magoada, triste, vazia, amargurada, alguns querendo até tirar a própria vida, porque esse vazio, essa paz só pode ser preenchida com a palavra de Deus, com o Evangelho de Cristo, com o Espírito Santo. Então nós vimos aí que, na verdade, é uma satisfação que ocorre por meio dos sentidos, do corpo, e logo a pessoa volta à necessidade anterior de satisfazer a sua carne novamente. Ela não tem, não é verdade, a plenitude. João 4,14, por exemplo, diz: aquele que beber da minha água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pois nele se formará uma fonte de água para a vida eterna. Olha que coisa linda. Então Jesus está dizendo: aquele que beber da água dele, o Evangelho, a palavra, nunca mais tornará a ter sede. Será uma fonte de água a jorrar para a eternidade. Ou seja, Jesus é o único que pode preencher o nosso vazio. Deixando claro que o diácono Gabriel disse bem claro aí, né, sobre o crente nunca tem sempre a paz do Senhor. Nós temos momentos de tristeza, porque faz parte do nosso ser, do nosso sentimento, da nossa alma. Nós temos momentos de tristeza, onde nós fazemos o quê? Mateus 6,6.
vai para o teu quarto, fecha a porta e chora na presença de Deus. Mas quem olha para um crente cheio do Espírito Santo até pensa, esse crente não tem problema, não é possível, não é verdade? Porque nós devemos e é capaz, através da oração, da busca do Senhor, expressar ao mundo que nós somos luz, que nós somos sal, que temos problemas também, que temos lutas também, mas a paz de Cristo, ela nos traz a fé e a tranquilidade para confiarmos nele a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Diferente da pessoa que ainda, infelizmente, não entregou a vida a Cristo, ela vai se desesperar e às vezes até tomar atitudes inapropriadas, como alguns aí tiram a sua própria vida, né, Diácono Gabriel? Mas você que me ouve, ensine isso, você professor, aluno, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Por quê? Porque quem olha não vai entender. Como é que pode esse crente, como o Diácono Gabriel frisou, o filho está no crime, está passando isso, está passando aquilo, mas você vê ele sempre indo para a igreja, sempre com um sorriso no rosto. Raramente vejo ele triste, raramente, porque há momentos que o crente vai estar com o rosto abatido, sim, como foi inclusive com Neemias, né? Que estava ali triste e o rei perguntou para ele, o que acontece? Você está doente? Você não é assim? E Neemias estava triste porque os muros de Jerusalém estavam fendidos, caídos, né? Um exemplo aqui para nós entendermos, ok? Então nós vamos observar que assim quem vive na prática das obras da carne, imaginando que fazendo isso vai ter alegria, vai ter paz, como consequência, quem vive uma vida feliz, achando que vai viver uma vida feliz, isso é um ledo engano. É impossível desfrutar da paz de Cristo tendo uma vida no pecado. Vai ter aquela satisfação momentânea, mas no outro dia vai vir a depressão, a angústia, a tristeza, e você vai querer se embebedar, vai querer essa falsa paz que o mundo oferece, que não vai levar a nada, afinal de contas só vai levar à destruição do corpo e da alma também. Passo já aqui ao Diácono Gabriel, uma falsa paz, o terceiro subtópico. Glória a Deus, uma falsa paz, né? A gente vai ver que a paz que o inimigo ele proporciona para nossas vidas é falsa. Mas a lição aqui, ela vai focalizar a falsa paz de uma perspectiva um pouco diferente aqui no começo. Nesse subtópico fala sobre a falsa paz que haverá na grande tribulação, né? Em 1 Tessalonicenses 5:3 trata da segunda vinda de Cristo e do juízo final. Paulo está alertando os crentes para não se iludir com as falsas paz, né? Salmos, ou melhor dizendo, sabemos que Jesus ele veio à Terra, né? É bem interessante entendermos as etapas, né? Jesus ele veio à Terra, como diz o João capítulo 1, versículo 5. A luz resplandeceu diante das trevas, mas as trevas não o compreenderam. Conforme está escrito em Isaías 53:5, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ou seja, ele morreu por nós, foi assunto aos céus, como diz Marcos capítulo 16, versículo 19, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, e ele vai voltar para buscar a tua igreja, 1 Tessalonicenses 4, e o mesmo Deus descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados. A igreja estará no céu, acredito, né? Outra questão que a gente pode debater. Sou pré-tribulacionista, pastor André. O senhor também é? Sou pré-tribulacionista. Acreditamos que a gente não vai passar por essa grande tribulação, né? Temos várias bases bíblicas. Vamos até ter um debate aqui, né? Vamos. Inclusive a gente pode já anunciar, né, pastor André? Exclusivo aqui debate sobre calvinistas e arminianos, né, com o pastor Carlos José de Mello, pastor presidente do Ministério de Minas Gerais, juntamente aí com o Daniel, pastor presidente também da Igreja Presbiteriana. Um vai estar defendendo o pós-tribulacionismo, né, juntamente com a linhagem de pensamento calvinistas e arminianos. Estude e venha fazer parte aí desse debate, que eu tenho certeza que nós seremos edificados, né, pastor André? Perfeito. Enfim, sabemos que neste momento em que a igreja for arrebatada, né, nós estaremos com Jesus e a terra vai estar passando por um período de 7 anos dividido em 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação.
3 anos e meio de paz, mas é bem interessante entendermos que essa paz não é uma paz verdadeira, é uma paz falsa. E a lição ela vai dizer que as mesmas pessoas que acreditaram na falsa paz aqui na terra, paz no sentido de não ter guerra, no sentido de ter dinheiro, essas mesmas pessoas que interpretam esses acontecimentos como paz, naquele dia, na grande tribulação, também vai interpretar que será uma verdadeira paz, né? E trazendo para a paz no sentido espiritual de Deus, a gente vai ver que nem sempre a paz visual é aquilo que Deus ele tem para nossas vidas. Por exemplo, Romanos capítulo de número 5, o apóstolo Paulo ele vai dizer: nos gloriamos na tribulação, porque a tribulação produz paciência, a paciência experiência, a experiência esperança, e a esperança não traz confusão. Aqui o apóstolo Paulo ele fala sobre uma sequência de fatos que começam com tribulação e terminam com experiências com Deus. Então a gente vai ver que a tribulação com Deus, ela produz experiências. Quando a gente lê Êxodo capítulo de número 1, a gente vai ver que Faraó, o novo Faraó que não conhecera José, oprimiu o povo de Deus, mas a Bíblia vai falar que quanto mais Faraó oprimia o povo de Deus, mais o povo crescia e se multiplicava sobre a face do Egito, de modo que Faraó ele não sabia o que fazer. Então a gente vai ver que muitas das vezes a tribulação ela produz em nós crescimento, porque a presença de Deus, ela nos acompanha onde quer que a gente esteja. O salmista no Salmo 139 vai dizer: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu ali estás. Se eu descer embaixo na terra, inferno, Sheol, tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Então a gente deve ter esse discernimento, né, pastor André, de que nem sempre quando tudo está bem, porque Deus está no controle, mas muitas das vezes as coisas podem estar indo de mal a pior, mas Deus ele está fazendo com que você tenha experiências com Ele. Passa o terceiro tópico ao pastor André: a paz que Jesus prometeu. O primeiro subtópico: o príncipe da paz. O príncipe da paz. Antes, porém, Diácono Gabriel, eu gostaria aqui mais uma vez de anunciar o nosso parceiro, o Café Brasil. Olha aí, não é apenas um café. Entenda bem, o café ele tem uma parceria, essa empresa, a WIM, ela fez uma parceria com a agência missionária Vem Brasil. A agência missionária Vem Brasil vai estar aí na descrição do vídeo, o site para você entrar lá e ver o local onde os missionários são recepcionados pelo pastor presidente da Vem Brasil, que é uma agência missionária com mais de 1000 missionários espalhados pelo mundo. O pastor presidente, pastor Carlos José de Mello, inclusive neste momento está na África do Sul, no continente, no país de Guiné-Bissau, juntamente com a missionária Ruth e outros obreiros, fazendo um trabalho de missões, levando, e vão inaugurar uma escola e estão levando lá muitos absorventes às moças carentes, porque lá elas não têm. Esse é um trabalho missionário onde está lá sendo pregado o evangelho. Aí que entra o Café Vem Brasil. Se você adquirir o Café Vem Brasil, você estará ajudando a financiar um missionário. Entre aí, vai ficar o telefone na descrição do vídeo, fale com a secretária e faça a sua encomenda, né? O café chegará até você, você que tem um comércio, você que é cristão, servo de Deus, tem um comércio que vende alimentos, faça uma encomenda. É um café arábico, sem a adição daquele monte de química, né? Um café excelente que eu consumo e você vai estar ajudando a financiar um missionário, ok? Faça assim a obra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos então, Diácono Gabriel, ao terceiro tópico, não é isso? O príncipe da paz. O profeta Isaías teve a revelação divina, lá no capítulo 9, versículos 6 e 7, onde ele vai dizer que Jesus ele é o príncipe da paz, assim mostrando uma das suas principais características de ser o príncipe da paz. Mostra o que o Senhor é e o que ele pode fazer, ou o que ele pode trazer, o que ele trouxe a nós. A paz do Senhor sobre as nossas vidas, não é verdade? Porque antes, Paulo vai falar aos Efésios, né? Em outro tempo vivíamos em ofensas e em pecados, vivíamos em trevas,
mas o Senhor agora nos transportou para a sua luz. Louvado seja Deus, através do Evangelho. Eu sou um exemplo vivo, diácono Gabriel, de que nós vivíamos em trevas, neste mundo, dado aí a todas as concupiscências deste mundo da carne. Mas em Cristo Jesus hoje nós encontramos a paz em meio a um mundo tribuloso. A vinda do Messias traria a paz que o mundo não conheceu. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus, o nosso Salvador, como este príncipe da paz. Seus discípulos podem desfrutar hoje desta paz que só Ele pode dar. Como eu frisei, o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que deve nos acompanhar como seguidores de Jesus para onde nós colocarmos os nossos pés. Aqui o escritor, pastor Erinaldo Renovato, cita Mateus capítulo 10, versículo 12, quando os discípulos saem para evangelizar na grande comissão também. O Senhor disse: quando vocês entrarem em uma casa, saudai aquela casa, se ela for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne a vossa paz para vocês. Olha aí, então aqui a lição nos ensina esse tópico, que aonde nós formos, aonde nós estivermos, a paz de Cristo em nós tem que exalar o ambiente, não é verdade? As pessoas têm que olhar para nós e olhar e dizer: olha, esse moço é diferente, essa moça é diferente, eu vejo algo diferente nesta pessoa, né? Esses dias eu estava na fila do supermercado, uma senhorinha atravessou e falou: filho, eu vejo algo diferente em você. Você serve a Deus? E eu disse: pela misericórdia, minha irmã. Uma senhora de uns 65 anos, ela disse lá no supermercado Jaú: eu posso lhe dar um abraço? Eu falei: claro. E eu fiquei feliz, porque eu disse: poxa, eu no meio daquela multidão, ela viu algo em mim. Fico feliz, né? Que a gente possa então, como está descrito aqui em Mateus 10, capítulo 10, versículo 12, aonde a gente for, que a gente leve a esta paz. Onde o Senhor diz assim: chegando num lar, desça sobre aquela casa a paz. Se aquela casa for digna de receber a paz estará lá. Se não for, tome de volta a sua paz e parta para outro lugar. Não é verdade? Nós somos obrigados a viver num lugar de trevas, de ímpio. Lógico, a luz vai resplandecer aonde? Nas trevas. Se você trabalha lá numa empresa onde é tribuloso, seja a luz e a paz naquele lugar. Mas se as trevas estão te afetando, ore a Deus para que a sua paz siga em frente para quem quer a sua paz. Amém? Então seja cheio da paz e da luz de Cristo, para que você possa exalar aqueles que estão em trevas, ok? Assim eu já passo ao diácono Gabriel, louvado seja Deus. O segundo subtópico, uma promessa redentora. Glória a Deus, uma promessa redentora, né? Aqui a lição, ela nos leva ao início da criação. Deus, ele coloca o homem no jardim do Éden, né? E ali no jardim, no Éden, na verdade, né? Porque não é um jardim do Éden, é um jardim que situava no Éden. Ali eles tinham uma paz literal, 100% de paz. Mas vemos que essa paz foi perdida porque eles pecaram contra Deus, né? Eles corromperam a palavra do Senhor. A gente vai ver, né, se fosse para a gente colocar nos dias de hoje, a única Bíblia que tinha lá, a única coisa que tinha na Bíblia deles era: não come do fruto, porque se comer certamente morrerás. E a gente vai ver que eles comeram do fruto, né? E eles pecaram contra Deus. De Gênesis capítulo 3, versículo 22 vai dizer: agora o homem é como nós, conhecedor do bem e do mal. Então, para que não estique da sua mão e toma da árvore da vida e come e vive eternamente, vamos expulsar eles do jardim. Então a Bíblia vai nos falar que eles foram expulsos do jardim, e nesse contexto Deus, ele promete o príncipe da paz a eles, né? Quando lemos Gênesis 3,15, vai dizer que da semente da mulher iria nascer um que iria pisar na cabeça da serpente, e a serpente iria lhe ferir o calcanhar, e essa promessa ela se cumpre em Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Ou seja, a fonte da paz, que nos traz a paz, é Jesus Cristo. Nesse contexto, toda inimizade também, é bem interessante a gente frisar isso, que toda inimizade que existia a partir de Jesus foi desfeita.
A humanidade ela é dividida em duas partes, judeus e gentios. E a Bíblia vai nos falar em Romanos capítulo de número 2, que de judeus e gentios, Deus ele quebrou a barreira da separação, fazendo então e formando através de Cristo a igreja do Senhor. A lição vai dizer aqui também, né? Por isso, no Novo Testamento, há várias referências que nos mostram que a paz de Cristo está ao alcance de todos que nele crê. Essa paz estará conosco, Filipenses 4:9. Dominará os nossos corações, Colossenses 3:15. E como pessoas pacíficas, desfrutaremos de verdadeira felicidade, como diz Mateus capítulo 5, versículo de número 9. Então, enquanto falamos sobre paz, isso não significa, como já foi dito aqui nessa lição, toda essa lição, quando falamos sobre paz, isso não significa que não teremos aflição. A Bíblia vai deixar bem claro que teremos aflição. Tem de bom ânimo, teremos aflição nessa terra. Mas isso não significa também que deixaremos de ter paz em Cristo Jesus. Porque como o pastor André disse, Daniel na cova dos leões, né? Ali ele teve paz. Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Ananias, Misael e Azarias, eles teve paz no meio da fornalha. A gente vai ver como diz Abacuque, que teve paz em meio à improbabilidade. Então, isso não significa porque não estaremos só no meio da tribulação. Isaías capítulo de número 49 vai dizer, pode uma mãe esquecer de um filho que criou? Pode uma mãe não sentir compaixão do seu próprio filho? E ainda que uma mãe esqueça do seu próprio filho, diz Deus, eu todavia nunca deixarei você, esquecerei você. Então Deus, ele está conosco. Isso aí, Diácono Gabriel, excede todo entendimento, na verdade, o entendimento humano. As pessoas não conseguem entender a promessa que se estende até hoje e a quantidade de pessoas que se rendem a essa promessa de Cristo, que se rendem ao senhorio do Senhor Jesus. Ou seja, as promessas, elas excedem o entendimento humano. E o Evangelho de Cristo, ele vem se cumprindo, não é verdade? A promessa do nascimento, a promessa da segunda vinda do Senhor, nós estamos estudando as promessas. E não é para se entender, na verdade é para se crer. Não é verdade? Porque nós servimos ao Senhor Jesus, a palavra de Deus é pela fé, né? O justo vive pela fé, caminha-se pela fé. Nós não podemos ficar tentando entender Deus, é humanamente impossível, não é verdade? Então a promessa que excede todo entendimento é isso, nós servimos pela fé. A paz que excede todo entendimento nos acalma diante das inquietudes, diante das lutas, dos problemas que nós enfrentamos. O Salmo 62, verso 5 diz, descanso somente em Deus, olha que coisa linda, confio nele e a minha alma fica tranquila. Olha que coisa linda, louvado seja Deus. Isso é paz, paz que só Deus nos dá. Eu vou dar um exemplo, na pandemia, eu que sou comerciante, fecho os comércios, polícia, nós estávamos parecendo bandidos, né? O trabalhador tinha que trabalhar escondido, tinha que ir, fica em casa, mas ficar em casa ia viver do quê? Aquela luta que houve toda, perdemos amigos, perdemos irmãos, não é verdade? Por quê? Porque morreremos, né? O Senhor disse que a palavra diz que o Senhor tem prazer na morte do justo. Chegou o seu dia, não tem como. O importante é você estar na presença do Senhor. Mas enquanto muitos estavam na pandemia perturbados, outros estavam em casa, né? Eu me lembro até de um irmão que trabalhava num condomínio e ele estava preocupado porque disse que tinha um senhor lá, uma pessoa, que já fazia não sei quantos meses que ele não saía de casa, e quando abriu a porta ele estava parecendo um astronauta, com uns plásticos, com um negócio em pânico, e disse que olhou pelo olho mágico, não ia atender ele, e ele estava lá todo coberto com plástico, parecia uma roupa de astronauta. Eu sei que nós deveríamos, e eu tomei muitas precauções, mas estou dando exemplo aqui de que o mundo esteve em pânico. E eu conversava com algumas pessoas, eu mesmo estava tranquilo no Senhor. Por quê? Porque sabia que tudo aquilo era cumprimento da palavra. Pestes, pragas, doenças, hão de acontecer. A Bíblia descreve que dias maus
aconteceriam e dessa forma, com doenças, com pragas, com pestes. Então quem está ali alicerçado na palavra não se atemoriza, como João 14, 27, o Senhor disse: eu dou a minha paz. Não turbe o coração, não se atemorize. Atemorizar é algo que a pessoa fica em pânico, não é verdade? E eu me lembro que na pandemia, quem confiou em Deus, você olhava, claro, tomava as precauções da máscara, do álcool em gel, mas estava com semblante sereno, confiante no Senhor, porque está firmado nas promessas de Deus, não é verdade? Essa paz acalma o nosso coração, nos fortalece para resistir os intempéries da nossa vida. Louvado seja Deus. Assim aconteceu com o apóstolo Pedro, que mesmo estando preso, lá está em Atos capítulo 12, seria morto no dia seguinte, estava dormindo um sono profundo, né? O anjo teve que sacudir ele ali para levantá-lo, para ele poder sair da prisão. Louvado seja Deus. Então, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. João 16, 33. Ok? Assim nós encerramos esta aula de hoje, rogando a Deus e acreditando que as promessas dele se cumprirão na nossa vida. Uma delas é a de paz. Então, mesmo que passemos por momentos conturbados, tribulosos, turbulentos em nossas vidas, se orarmos, o Senhor vai acalmar o nosso coração, nós vamos confiar e Ele nos dará o escape necessário para as nossas tribulações. Amém? Diácono Gabriel, já passo a conclusão. Glória a Deus, aleluia. A conclusão vai dizer: vimos que a paz de Deus tem a ver com bem-estar, repouso e quietude, né? Então, é interessante que essa lição ela fala muito sobre paz e a gente deve entender. Eu queria enfatizar isso, porque o crente ele deve entender e ter o discernimento do que é a paz. A paz de Deus não é a paz do mundo. Pode ser que você está passando por dificuldade, por provações, por lutas, mas entenda que a paz que excede todo o entendimento, a verdadeira paz, é a paz em acreditar que se você estiver fazendo as coisas certas e reconhecer que Deus ele está com você, todas essas coisas vai cooperar para o seu bem, porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus, aleluia. Achei muito interessante essa lição de número 8, muito edificante, pastor André. Eu tenho certeza que nós fomos edificados pelo poder da palavra de Deus e cada aula a gente está aprendendo coisas novas, né, pastor André? Novos aprendizados. E Deus ele está nos dando graça, o canal está crescendo, as pessoas estão falando sobre o canal e a gente agradece tudo isso a você, que não perde uma aula, você que está aí sempre assistindo a gente. É muito gratificante poder saber que tem muitas pessoas que ainda têm sede de conhecimento, né, pastor André? E por isso, se inscreva, você ainda que não é inscrito no canal, às vezes você vê o vídeo e não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e manda esse vídeo para o máximo de pessoas possível, porque às vezes você não está saindo de casa agora para entregar um folheto, mas por um clique você está edificando vidas, você está evangelizando, porque essa palavra a respeito de paz vai chegar para muitas e muitas pessoas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.